Uma explosão que aconteceu em uma usina nuclear ucraniana causou um incêndio que liberou imensas quantidades de material radioativo por 10 dias, principalmente na Bielorrússia, Rússia e na própria Ucrânia. Toda a área foi evacuada, contudo, 33 anos depois do ocorrido, o local continua contaminado. Ainda assim, novos habitantes povoam a região. Então venham comigo descobrir o que vive em Chernobyl, depois do desastre que é considerado um dos maiores acidentes da história. Eu sou Uriel Martínez. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. No ano de 1986, funcionários da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, iniciaram alguns testes com um dos reatores. Eles queriam saber e observar como o aparelho nuclear se comportaria ao ser utilizado com baixos níveis de energia. Para terem sucesso nos experimentos, muitos itens de segurança foram deixados de lado. Em consequência disso, o reator número 4, rico em urânio, se superaqueceu, não aguentou a sobrecarga e, em questão de minutos, ele acabou explodindo. A explosão destruiu o edifício onde o reator se encontrava. As pessoas que não morreram lá no local foram levadas para o hospital. Muitos faleceram em alguns meses e o restante nos anos seguintes vítimas de câncer. Os números não são assertivos, mas de acordo com os dados atuais do Greenpeace, o acidente acabou provocando a morte por câncer de 93 mil pessoas em todo o mundo. O acidente da usina nuclear de Chernobyl ultrapassou 100 vezes mais o nível de radiação encontrado em Hiroshima e Nagasaki, espalhando partículas radioativas que alcançaram até mesmo a Irlanda. O material radioativo ainda pode ser detectado em vários produtos alimentícios. Há partes do centro, leste e norte da Europa onde muitos animais, plantas e cogumelos contêm tanta radioatividade que são impróprios para o consumo humano. Pripyat é a cidade mais próxima de Chernobyl. Ela foi fundada em fevereiro de 1970 com o propósito de abrigar os trabalhadores da usina nuclear. Após o acidente, os quase 50 mil habitantes foram evacuados em 24 horas. Milhares de pessoas trabalharam para conter a situação, principalmente militares, policiais, bombeiros e funcionários. Mas, infelizmente, esses trabalhadores acabaram se expondo também a esta enorme quantidade de radiação. Dentre eles, muitos morreram e centenas ficaram com graves sequelas. Atualmente, Pripyat é um retrato museológico das cidades soviéticas da década de 1980. Embora parte da cidade esteja completamente abandonada, ela expõe uma arquitetura intacta do final da União Soviética. Existe também uma fileira de barcos enferrujados no rio, uma roda gigante e um antigo parque de diversões e outras características da vida daquela década. Escolas, hospitais e lojas com brinquedos e roupas ainda podem ser vistas, inabitada. A cidade está repleta de vegetação que tem se instalado entre os prédios, ruas e casas. Próximo à cidade, uma floresta ganhou uma coloração avermelhada devido à contaminação e desde então é conhecida como a Floresta Vermelha. Lá existem árvores caídas há décadas que nunca entraram em decomposição. O desastre nuclear de Chernobyl é o único de nível 7 na escala internacional de episódios nucleares. A entrada não autorizada dentro da área de isolamento é considerado crime, podendo levar inclusive à prisão. Turistas, fotógrafos e pesquisadores precisam de licenças especiais para circularem por lá. Pripyat, que até pouco tempo parecia uma área fantasma, está aos poucos se abrindo para o turismo, devido a uma grande procura. Recentemente, um hostel foi inaugurado a cerca de 9 quilômetros da usina nuclear. As visitas pela cidade são rigorosamente controladas para a verificação de segurança. Os turistas são proibidos de tocar nos objetos, vegetação ou mesmo se sentar no chão, já que a maior parte da radiação se encontra no solo. Ao saírem, são revistados com scanners corporais que testam o nível de radiação. São estimados 10 mil turistas todos os anos.
Embora recebam recomendações para não tocar em nada na cidade, algumas pessoas furtam peças de joias e artigos que tenham valor no mercado negro. Por incrível que pareça, mais de 140 pessoas ainda vivem em Chernobyl. Em maioria, essas pessoas retornaram depois do acidente, apesar da radiação e alertas de autoridades ucranianas. Muitos dos assentados são idosos que voltaram secretamente para suas antigas casas, indo contra a orientação do governo ucraniano. A habitação no local está efetivamente proibida pelo governo, que aprovou uma ordem impedindo novos moradores na área por cerca de 1000 anos depois que os moradores atuais morrerem. Demais habitantes da região são cientistas, militares e trabalhadores que, para evitar um nível alto de contaminação, podem ficar no máximo por 15 dias. Logo após a explosão, as vítimas de Chernobyl, que foram acolhidas em cidades próximas, sofreram muitas discriminações provenientes da população geral que temia ser infectada. Até mesmo crianças eram chamadas de porcos de Chernobyl e eram impedidas de brincarem com outras crianças. Isso e outros fatores podem ter influenciado esse grupo de pessoas a voltarem para a área de exclusão. A zona de isolamento ainda é altamente contaminada. Eles sobrevivem com alimentos cultivados e suas próprias hortas e alguns mantimentos que são levados por funcionários da central nuclear. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Salford, na Inglaterra, a zona de exclusão de Chernobyl é habitada. Além desses moradores, também existem várias espécies de animais. Ao contrário do que se esperava pelas autoridades governamentais, o levantamento mostra que várias espécies de mamíferos e aves atualmente populam o local de isolamento. Devido à não influência humana, a área parece uma reserva ambiental. Acredita-se, de acordo com imagens captadas por câmeras instaladas na zona, que vivem muito mais animais hoje do que existiam antes do acidente nuclear. O isolamento da área foi responsável por tornar o local um verdadeiro santuário da vida animal e vegetal. São ao todo 4.200 quilômetros quadrados situados entre a Ucrânia e a Bielorrússia, totalmente proibidos ao acesso humano desde a explosão do reator da central nuclear. Entre os animais estão javalis, lobos, alces, veados, linces, bisontes e uma grande população de cavalos selvagens. Ao que tudo indica, os efeitos do desastre nuclear foram menos ofensivos do que a ação humana sobre a fauna e a flora. É claro que não é possível concluir que a radiação foi benéfica para o meio ambiente, mas esses dados demonstram o quanto a presença humana influencia o desmatamento, a caça e a destruição. De acordo com as pesquisas, não está claro exatamente quais os efeitos da radiação em cada espécie, visto que não existem estudos específicos na zona com ambientes controlados, o que uma experimentação científica exige. Porém, o que se sabe até hoje proporciona informações que podem ajudar caso haja um novo acidente nuclear. Nos primeiros anos após o acidente, era possível encontrar aberrações genéticas como animais de 2 cabeças ou sem algum membro. Pássaros estudados na região sofreram uma mutação que ocasionou uma considerável redução do volume cerebral. Relatos de animais muito maiores do que o padrão da espécie também foram notificados. Há indícios de que lobos selvagens têm um comportamento não propício da espécie, como ataques aleatórios a humanos. Ainda não se sabe se tais disfunções ocorrem de fato pela contaminação radioativa, mas alguns estudos especulam que seja mais uma decorrência do acidente. A radiação contaminou o ar, a água, o solo e todos os seres vivos do local. Foi possível observar câncer de tireoide em crianças nascidas após o acidente e mutações genéticas em sucessivas gerações de animais domésticos. Aves e mamíferos expostos diretamente à radiação possuem cataratas nos olhos, além de muitos animais estarem estéreis.
Tumores, provavelmente cancerígenos, são notados com frequência entre algumas áreas de alta radiação, bem como anormalidades no desenvolvimento de algumas plantas e insetos. Bom, até hoje, segundo os estudos, não se tem indícios concretos de que os seres vivos locais tenham se tornado mais resistentes à radiação. O gerente da usina de Chernobyl, junto com o engenheiro-chefe e o engenheiro-chefe adjunto, foram responsabilizados e condenados a 10 anos de prisão em 1987 por terem causado o pior desastre nuclear do mundo. Mesmo com tantos acidentes, atualmente existem mais de 400 reatores nucleares em uso no mundo e outros muitos estão em construção. Todos eles juntos liberam uma grande quantia radioativa no ar, que deve permanecer ativa nos próximos milhares de anos. Então, a probabilidade de um novo acidente ou até mesmo uma guerra nuclear é muito grande. Por isso, a ciência tem se empenhado muito em estudar os efeitos da radiação no meio ambiente, tanto para remediar desastres futuros, como para alertar quanto aos riscos e à necessidade de desenvolvimentos de políticas mais firmes. Eu jamais imaginaria que em uma cidade quase fantasma, completamente contaminada por radiação, pudesse ter tantos habitantes vivendo em uma vida quase normal. É interessante também notar como a busca por lucros acabou por sacrificar milhares e milhares de vidas e ainda causou danos imensuráveis ao meio ambiente. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre como a vida continuou em Chernobyl após 33 anos do maior desastre radioativo da história. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós nos veremos em breve aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.